Olá, muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Nestor Távora, professor de processo penal. Estarei com vocês aqui neste grande aulão para a prova da magistratura do Estado de São Paulo. Uma grande responsabilidade. O direito processual penal vem sendo alterado freneticamente. Inovações jurisprudenciais, reformulações normativas, o que exigirá atenção no contexto interpretativo, até porque a interpretação está diretamente vinculada à gestão do tempo na sua prova, e na concepção global isso pode ser um grande problema, mas principalmente a minha expectativa é trazer para você tranquilidade. Tranquilidade no viés da interpretação daquilo que eu espero que seja o perfil da nossa banca examinadora. Então vamos tentar construir uma aula bastante assertiva. Eu vou usar a lousa até com bastante frequência para que você tenha percepção visual, para que a gente visualize os temas que eu vou eleger como temas da ordem do dia, alguns já esperados, outros com pretensão de ineditismo para a magistratura de São Paulo, e com isso nós teremos aí a fórmula específica daquilo que será o direito processual penal. Bacana? Então boa sorte para a gente. Nestor, qual é a sua primeira aposta na magistratura de São Paulo? Eu vou começar com um tópico aparentemente propedêutico inicial, pode jogar a lousa para mim, no alerta inerente ao termo circunstanciado de ocorrência. Mas com duas vertentes importantes. A primeira, o Supremo Tribunal Federal admitiu que a Polícia Militar poderá presidir a lavratura do TCO, essa investigação simplificada no contexto das infrações de menor potencial ofensivo. E o mesmo Supremo Tribunal Federal chancelou o procedimento na lei de drogas, onde o usuário capturado será encaminhado ao juiz para a elaboração do TCO. Por quê? Na visão do Supremo, claro, apoiado pelo perfil doutrinário, a questão do porte para uso de drogas é muito mais uma questão de saúde pública do que de segurança pública. Por isso, o protagonismo do juiz, que em tese estaria acobertado pelo sistema acusatório. Todavia, se o juiz não estiver disponível, aí sim o usuário será encaminhado ao departamento de polícia. Portanto, no TCO, duas preocupações importantes. Pode jogar a lousa. A primeira, ora, a atividade da Polícia Militar, o que ficou encampado pelo STF na ADI 5637, e a questão específica da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, já que o usuário será encaminhado ao magistrado e, secundariamente, dentro de um contexto procedimental, ao Departamento de Polícia para a elaboração do TCO. Então, uma aposta impactante dentro de precedentes extraídos do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu vou além, ultrapassando a nossa primeira aposta, pode jogar a lousa, eu gostaria de formular uma abordagem quanto à chamada revista pessoal sem mandado. Ora, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente da sexta turma de relatoria do ministro Rogério Schietti, compreendeu que a revista pessoal sem mandado deve ser interpretada como excepcional. O ato não pode ser banalizado. E, consequentemente, me parece ser a essência do precedente do Schietti, para que a revista pessoal aconteça, precisaremos de justa causa. Vale dizer, precisaremos de fundadas razões, justificando a revista ao argumento de que o sujeito tem alguma arma ou objeto que integre corpo de delito. Isso permitirá, primeiro, que a diligência seja posteriormente questionada no âmago do Poder Judiciário, e o Schietti trouxe um elemento muito marcante. Ora, a expectativa também é evitar
a banalização dessa diligência e também evitar o racismo estrutural. Essa seletividade perversa, ora de revistas que são realizadas diuturnamente sem justa causa. Então, é um tema da ordem do dia, é um tema polêmico, tensionado na jurisprudência, mas esse precedente do STJ, ele é muito impactante. Então, joga a lousa para mim, Gilmar. Aqui na revista Pessoal Sem Mandado, o STJ analisou a matéria no RHC 158.580. Então, é um precedente de jurisprudência bastante impactante. E, em última análise, o que é que se deseja? Que o Código de Processo Penal seja cumprido. Mais precisamente, o artigo 244 do CPP, que regula a revista Pessoal Sem Mandado. Tudo bem? Bacana? Então é uma aposta impactante, tema recente e que demarca uma preocupação específica do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou avançar, saio dessa aposta, que realmente está na ordem do dia, pode jogar a lousa, e quero destacar para você agora o contexto da noventena na preventiva. Ora, por quê? A prisão preventiva, ela segue sem prazo máximo de duração. Tanto que é um consenso acadêmico que a prisão preventiva, ela é regida pela cláusula rebus sic stantibus. Vale dizer, temos ali a essência da teoria da imprevisão. Então, o sujeito segue preso preventivamente enquanto os requisitos legais estão presentes. Se eles desaparecem, a preventiva será revogada, e se eles reaparecerem, a preventiva pode ser redecretada. Inclusive, o caput do artigo 316 do CPP averba que a redecretação, tal qual a revogação, podem ocorrer de ofício. Eu sei que a matéria, ela não é imune a críticas, mas é a literalidade do 316. Agora, Nestor, quanto ao tempo máximo de durabilidade, o pacote anticrime perdeu uma grande chance de estabelecer um prazo correlacionado com a gravidade do crime. Mas o que o pacote anticrime optou? Por instituir a chamada noventena. Vale dizer, para que a prisão preventiva persista no tempo, a cada 90 dias ela precisa ser remotivada. E o Supremo Tribunal Federal, provocado no contexto de ações diretas de inconstitucionalidade, precisou analisar as consequências do descumprimento da noventena. Então, qual foi a análise do Supremo? A primeira, e para mim a mais impactante. Quando o magistrado perde o prazo, quanto à remotivação, a prisão não será considerada automaticamente como uma prisão ilegal. Vale dizer, o juiz poderá se manifestar a destempo. E mesmo que a defesa impetre um habeas corpus, ora, uma vez acolhido o HC, o comportamento do tribunal será exatamente oficiar ao juiz para que ele se manifeste acerca da manutenção ou não da prisão, mesmo que fora do prazo. E para além disso, a obrigação quanto à remotivação estará exaurida com o encerramento da instrução. Vale dizer, a obrigação persistirá até a atuação do Tribunal de Segundo Grau, ou seja, perante o TRF ou perante o TJ. Então, os tribunais superiores provocados via recurso extraordinário lato sensu, em última análise, especial ao STJ ou extraordinário estrito sensu ao STF, os tribunais superiores não estão obrigados a remotivar a prisão preventiva, salvo nas hipóteses de ação originária. Vale dizer, quando o réu é usufrutuário de foro por prerrogativa de função,
Processado originariamente em tribunal superior, aí sim a noventena é imposta ao comportamento do tribunal superior, que estará obrigado a remotivar a manutenção da prisão. Então, no contexto da prisão preventiva, pode jogar a lousa. Ora, o artigo 316 do CPP, que é tão impactante, ele foi objeto das ADIs. Então, você que gosta da fonte de jurisprudência, 6581 e 6582. Então, analisando este cenário do Instituto da Noventena. Agora eu vou além. E ainda na aferição da prisão preventiva, pode jogar a lousa, eu quero aferir o impulso para a decretação. Então, em última análise, a exegese do artigo 311 do CPP. Porque, à luz do artigo 311, não há mais previsão de decretação de prisão preventiva de ofício, já que isso retrata uma grave ofensa ao sistema acusatório. Então, o juiz ele precisa ser provocado pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo assistente de acusação ou pelo delegado de polícia. Então, nós temos um rol de legitimados no próprio artigo 311 do CPP. E nós iremos além. No contexto de uma audiência de custódia, a conversão do flagrante em preventiva também não poderá ocorrer de ofício. Então, conjugaremos o artigo 310, inciso 2 do CPP, com o artigo 311. É o entendimento tanto do Supremo quanto do STJ. Qual é o ponto de atenção? O STJ tem recente precedente analisando a conversão de ofício e oportunizando a seguinte convalidação. Imaginemos que o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício. Ora, isso não é tolerável. Todavia, depois da conversão ex officio, o magistrado foi provocado pelo delegado de polícia, via representação, ou pelo Ministério Público, via requerimento. Então, se a provocação acontecer pós-conversão, segundo o STJ, o vício estará convalidado. Pasmem, é o entendimento do STJ, inclusive já explorado em prova objetiva. Agora, parêntese, para que eu traga a legislação extravagante para o contexto da nossa aula. A literalidade do artigo 20 da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, permite a decretação da prisão preventiva de ofício tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. O artigo 20 da Lei Maria da Penha, ele vai de maneira absolutamente contrária ao entendimento doutrinário e à exegese do artigo 311 do Código de Processo Penal. Então, segundo Rogério Sanches, ora, e a doutrina majoritária, não se pode admitir decretação de ofício mesmo na legislação especial, por retratar uma gravíssima ofensa ao sistema acusatório. Então, claro, se copiarem e colarem o artigo 20 da Lei Maria da Penha, nós temos a literalidade da legislação especial. Todavia, de acordo com a doutrina francamente majoritária, ora, esse comportamento de protagonista do juiz retrata uma grave ofensa ao sistema acusatório. Então, lousa para mim, cuidado dentro do impulso para a decretação, cuidado com o artigo 20 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Maravilha. Agora, eu vou avançar e eu quero apontar para você a execução provisória da pena. Quais são os alertas importantes dentro desse cenário? Ora, o Supremo Tribunal Federal, julgando as ADCs 43, 44 e 54,
ora, que tinham como objeto o artigo 283 do CPP, o Supremo afastou a execução provisória da pena. Afinal, à luz do artigo 283 do Código de Processo Penal, antes do trânsito em julgado, só cabe flagrante preventivo ou temporário. Se antes do trânsito em julgado só cabe flagrante preventivo ou temporário, a execução provisória seria incompatível com o próprio Código de Processo Penal. Ponto. Entendimento do Supremo, afastando o precedente anterior do próprio plenário do Supremo no HC 126292. Beleza. Então, na jurisprudência, a execução provisória foi afastada. Não só pela literalidade do artigo 283, como também por retratar uma grave ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade. Joia. Só que o pacote anticrime, ele promoveu uma desastrada alteração no artigo 492 do Código de Processo Penal. E por que desastrada a operação? Não é uma reserva mental. Ora, eu não estou aqui promovendo um direcionamento específico e responsável. Não. É porque o Código de Processo Penal agora ficou com as suas antinomias extremamente reveladas. Ora, de que maneira? Se o sujeito é condenado em plenário do júri a 15 ou mais anos de privação da liberdade, o juiz que preside o júri está autorizado a determinar a execução provisória da pena. Então, teríamos o imediato cumprimento da pena, independente do recurso apresentado ao Tribunal de Justiça. Agora, o próprio juiz que preside o júri poderá deixar de determinar a execução provisória. Então, temos aí uma certa margem de discricionariedade ao juiz que preside o júri, ao perceber que a situação jurídica do réu poderá ser modificada em grau de recurso. E, se ele assim não proceder, o relator da apelação no TJ poderá conceder efeito suspensivo ao recurso. Ou seja, poderá suspender a execução provisória que foi determinada, se o recurso não for meramente protelatório e se existir amparo jurídico que permita intuir que a situação do réu pode ser modificada. Ora, então, de maneira objetiva, como é que a execução provisória da sentença emanada do júri foi viabilizada processualmente? Retirar o efeito suspensivo do recurso de apelação. Então, se o apelo desta sentença não tem efeito suspensivo, ele não suspende o comando da decisão, admitindo-se execução provisória. Beleza. Agora, eu interpus o recurso, a priori, sem efeito suspensivo. Eu posso diligenciar perante o relator do TJ para que ele atribua efeito suspensivo ao recurso. Dito de outra maneira, para que ele suspenda a própria execução provisória. Então, a matéria é muito impactante, pode jogar luz, e em termos de execução provisória, me interessa as ADCs 43, 44 e 54, naturalmente julgadas pelo STF e tendo como pano de fundo o 283 do CPP, e mais precisamente o artigo 492, inciso 1, a linha E de escola do Código de Processo Penal, instituindo o cenário da execução provisória da sentença emanada do júri. Tudo bem? Bacana? Agora, ainda em termos de prisão, eu gostaria de uma atenção redobrada, pode jogar lousa, no que diz respeito à prisão temporária. Porque, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, e veja que nesse momento ainda estamos voltados ao contexto dos precedentes dos tribunais superiores, o Supremo julgou duas ADIs e o Supremo repactuou os requisitos de admissibilidade da prisão temporária. Então, na ótica do Supremo, a prisão temporária foi atualizada em consonância com elementos que foram introduzidos no CPP pelo pacote anticrime voltados à prisão preventiva. Então, a prisão temporária, que é de 1989, sofreu, a fórceps, uma modernização. Ora, por intermédio, pode jogar a lousa para mim,
das ADIs, e aí eu já vou destacar aqui para você, das ADIs 4109 e 3360. Então, qual foi aqui a premissa do Supremo Tribunal Federal? 5 requisitos impactantes no contexto da prisão temporária. Quais seriam eles? Pode jogar lousa? Ora, para decretar temporária, primeiro, é necessário que a prisão seja imprescindível, olha a carga axiológica disso, ao inquérito policial. Então, eu preciso de imprescindibilidade para o inquérito. Se na sua prova da magistratura de São Paulo trocarem a palavra imprescindibilidade por mera conveniência para o inquérito, a assertiva vai estar errada. É necessário que a temporária seja imprescindível. E o Supremo Tribunal Federal optou por indicar que esta imprescindibilidade é revelada por elementos concretos e não por meras suposições. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo retirou do contexto de imprescindibilidade, da compreensão do conteúdo da imprescindibilidade, os seguintes vetores. O Supremo diz assim: não se confunde com imprescindibilidade para o inquérito uma prisão para averiguação, não se confunde uma prisão que viola o direito à não autoincriminação e também uma prisão quando o sujeito apenas e tão somente não possui residência fixa. Então, são elementos que não podem ser subsumidos à expressão imprescindibilidade para a investigação. Isso é muito importante, porque o Supremo exige a imprescindibilidade e, de antemão, ele já diz o que não se confunde com essa expressão. Beleza? Então, joga a lousa. Aqui, ó, da imprescindibilidade para o inquérito, afastamos prisão para averiguação, tá fora. Que mais? Ora, prisão que ofende o direito a não autoincriminação e também o simples fato da pessoa não possuir residência fixa. Isso é muito importante. Elementos aí de exegese aplaudidos pela doutrina e que historicamente já eram defendidos. Mas além da imprescindibilidade para o inquérito, eu vou conjugá-la com qual outro requisito? Pode jogar lousa? Precisaremos, olha aqui, ó, de indícios de autoria ou de participação em ao menos um dos crimes graves previstos em lei, vedada a interpretação extensiva ou analogia. Então, na ótica do Supremo Tribunal Federal, os crimes que comportam prisão temporária estão exaustivamente positivados na legislação. Não vamos tolerar interpretação extensiva, não vamos tolerar analogia. Então, é uma prisão que individualizou os tipos penais que a comportam. Para além disso, para decretar prisão temporária, olha o terceiro requisito importante, pode jogar a lousa para mim, eu vou apontar princípio da contemporaneidade. Nestor, o que isso significa? Para decretar prisão temporária, o magistrado no mandado deve se valer de elementos atuais, novos. Não se decreta uma prisão hoje com base em argumentos passados e exauridos. Não é que o crime precise ser atualíssimo. O crime pode ter ocorrido anos atrás. Todavia, é necessário que o fundamento que está justificando o aprisionamento seja atual. Tal qual acontece com a prisão preventiva. O princípio da contemporaneidade, ele é também exigido para a decretação da prisão preventiva. É um dos fundamentos mais potentes para interpretar a necessidade prisional. Além disso, Nestor, pode jogar a lousa. Para decretar a prisão temporária, você precisa verificar que a prisão temporária é vista como última ratio. Diga de outra forma,
para o cabimento da prisão temporária, é necessário que não sejam mais adequadas as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Então, tal qual acontece com a prisão preventiva, que é vista como última ratio, na exegese do inciso 2 do artigo 310 do CPP, a prisão temporária segue o mesmo caminho. Só vamos admitir a decretação da prisão temporária se as medidas cautelares pessoais diversas não forem suficientes. Beleza? E o quinto requisito importante, pode jogar a lousa para mim, me permite dizer o seguinte: para decretar prisão temporária, eu vou precisar de G de gaiola, C de casa, C de casa. GCC. Nestor, um acrônimo, uma sigla, você não está infantilizando aqui as abordagens, não? Longe disso. O que é o GCC? O juiz precisa aferir a gravidade concreta do crime, e não a gravidade abstrata, e não a mera quantidade de pena máxima. Tem que aferir a gravidade concreta, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do sujeito. Isso é o GCC. Gravidade concreta, circunstâncias do fato, condições pessoais. Esse é o pacote interpretativo quanto à admissibilidade da prisão temporária. É muito impactante, está na ordem do dia e a gente não pode negligenciar para a prova da magistratura de São Paulo. Agora eu vou além, porque ainda na prisão temporária, posso trazer um acréscimo? A lei de abuso de autoridade trouxe a sua contribuição para a prisão temporária. Então, minha próxima aposta na prisão temporária, superadas as ADIs, pode jogar a lousa, envolve agora o artigo 2º da Lei de Prisão Temporária, que é a Lei 7960 de 89. Ele está recheado de novidades, exatamente trazidas pela Lei de Abuso de Autoridade. Por quê? Me parece que essas pseudo-novidades, ora, nos permitiram aqui formalizar o que a doutrina já dizia. De que maneira? Quando se decreta prisão temporária, você, juiz ou juíza, terá que apontar no mandado o último dia do prazo. Então é como se você dissesse, se o mandado for cumprido hoje, a prisão estará exaurida em tal data. Beleza, tem que fazer isso. Para além disso, quando o sujeito é capturado, o dia da captura já é considerado o primeiro dia do prazo. Então, o prazo, ele é contado tal qual acontece com as regras do direito penal. O dia da captura já é o primeiro dia. E, para além disso, ora, quando o prazo estiver exaurido, a prisão temporária se autorrevoga pelo decurso do tempo. E a libertação do custodiado independe da expedição de alvará de soltura. Isso é muito importante. Agora, claro, nada impede, eu vou usar uma expressão articulada pelo STJ, que a prisão temporária seja convertida em preventiva. Se 3 requisitos estiverem presentes. É a regra dos 3 sis. Que regra é essa? Se o juiz for provocado, se os requisitos do artigo 312 estiverem presentes e se não forem mais adequadas as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Então, exaurido o prazo da temporária, admitimos conversão em preventiva se os requisitos estiverem presentes e, naturalmente, se o juiz for provocado e ainda, se não forem mais adequadas, medidas cautelares pessoais diversas. Beleza? Então, essas apostas acerca da prisão temporária, na minha ótica, são muito impactantes. Agora, eu avanço, pode jogar a lousa, e quero destacar para você uma próxima aposta inerente ao Instituto da Liberdade Provisória. Mas por que, Nestor? A liberdade provisória, nesse momento, nos chama a atenção. Porque o pacote anticrime inseriu, ora, a revelia do entendimento consolidado pelos tribunais superiores, o pacote anticrime inseriu algumas situações de liberdade provisória vedada no artigo 310 do Código de Processo Penal. E por que a revelia dos tribunais superiores? Porque o Supremo já tinha consagrado o entendimento de que a lei ordinária não pode promover vedações peremptórias ao Instituto da Liberdade Provisória. E aí, quem não aprende com o passado, tropeça no futuro.
porque os erros do passado se repetem. E veio o pacote anticrime, e no artigo 310, parágrafo 2º, diz o seguinte: não cabe liberdade provisória, ou seja, vedação peremptória, ao reincidente, ao integrante de organização criminosa armada, ao miliciano e ao portador de arma de fogo de uso restrito. Então temos 4 proibições peremptórias à liberdade provisória. Claro que essas proibições são de duvidosa constitucionalidade, mas o Supremo ainda não promoveu a declaração de inconstitucionalidade e a matéria serve de prato cheio para nosso concurso da magistratura. Mais precisamente, joga a lousa para mim, ora, exegese do parágrafo 2º do artigo 310 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, elemento impactante, mais uma aposta bastante consistente. Me permita avançar. E uma próxima aposta para o nosso concurso da magistratura, pode jogar a lousa, envolve a defesa técnica obrigatória no inquérito. Então, qual é o cuidado para que a gente promova uma leitura satisfatória? A inquisitoriedade do inquérito, ela não é absoluta. Tanto que o próprio advogado ou defensor público tem a prerrogativa de acompanhar o suspeito no momento em que o suspeito é ouvido perante qualquer autoridade investigante. E o advogado ou o defensor poderão apresentar razões e formular quesitos no bom desempenho da sua função. Maravilha! Só que, se o suspeito comparecer sozinho para ser ouvido perante a autoridade investigante, ele vai ser ouvido normalmente. Beleza. Até porque o inquérito continua como um procedimento inquisitivo. Todavia, quando eu me reporto a uma defesa técnica obrigatória na fase investigativa, qual é o cenário para a formulação desta abordagem? Quando o delegado está investigando um membro das forças policiais que empregou força letal no desempenho da função, o delegado deverá, diz o código, entre aspas, citá-lo, o correto seria notificá-lo, para que ele constitua advogado no prazo de 48 horas. E se ele se omitir, a instituição policial a qual ele pertencia à época do fato será intimada para constituir advogado no prazo de 48 horas. Como os vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro foram derrubados pelo parlamento, quem é que vai assumir a defesa do policial? Defensoria Pública. Todavia, não tendo defensor naquela localidade, aí sim, um advogado da iniciativa privada poderá ser convocado, às expensas da instituição policial. Então, essa lógica de uma defesa técnica obrigatória na fase do inquérito abraça os integrantes das forças policiais que empregaram força letal no desempenho da função. E também os integrantes das Forças Armadas que empregaram força letal no desempenho das funções no contexto das operações GLO, que são operações para garantir a lei e a ordem. Então a matéria, pode jogar a lousa, vem devidamente regulada, atenção, no artigo 14A do Código de Processo Penal. Então uma aposta impactante e que traz para a gente um cenário interpretativo substancial. Agora, para além disso, uma próxima aposta importantíssima no teor da prova da magistratura, pode jogar a lousa, envolve a fundamentação das decisões judiciais. Você vai dizer, mas Nestor, isso é de uma trivialidade manifesta. Calma. Ora, a lógica da fundamentação das decisões judiciais decorre da Constituição Federal no artigo 93, inciso 9. Toda e qualquer decisão judicial tem que ser motivada, tudo bem. Só que com o pacote anticrime, nós introduzimos o parágrafo 2º no artigo 315 do Código de Processo Penal, que tem redação idêntica ao parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. E esse dispositivo aponta quando a decisão judicial não estará motivada. Então nós temos parâmetros que orientam a concepção, ora, onde a decisão judicial falha na motivação. Então o juiz que só copiou e colou o texto da lei,
O juiz que se valeu de argumentos genéricos adaptáveis a todo e qualquer caso. Essa decisão é carente de motivação. E então você invoca o inciso 5 do artigo 564 do nosso Código de Processo Penal, também inserido pelo pacote anticrime, para apontar que a decisão carente de motivação é nula. E essa nulidade é absoluta. Portanto, eu vou conjugar dispositivos do CPP importantíssimos. Quais? Pode jogar a lousa. Ora, a matéria envolve o parágrafo 2º do 315 do CPP, que é uma cópia, até nas vírgulas, do parágrafo 1º do 489 do Código de Processo Civil, e somado ao elemento consequencial. A carência de motivação gera a nulidade da decisão proferida, pode jogar a lousa, nulidade de natureza absoluta, à luz do inciso 5 do artigo 564 do nosso Código de Processo Penal. Bacana? Tudo bem? Agora, me permita avançar, dentro ainda das nossas apostas na prova da magistratura, existem dois institutos que são, assim, triviais na magistratura, notadamente na primeira e na segunda fase. Ora, e que estão vinculados ao princípio da correlação. A ideia da correlação me permite constatar que a decisão judicial é um espelho, está correlata ao teor da inicial acusatória, já que o juiz não poderá julgar ultra, citra ou extra petita. Você vai dizer, Nestor, isso é tão óbvio que chega a ser irritante. Calma. Por quê? Ora, magistrado, quando a inicial acusatória formula uma preleção fática adequada, mas aponta o artigo de lei inadequado, ora, no momento em que você profere a sentença, sem nenhuma formalidade prévia, você vai julgar o réu pelo fato e aplicará o artigo de lei correto. O instituto que permite ao juiz, na decisão, a corrigir os equívocos de enquadramento típico existentes na inicial acusatória é o instituto da emendatio libelli. A emendatio é tão leve que ela é cabível tanto na ação privada quanto na ação pública. A emendatio é tão articulada que ela pode ser aplicada até mesmo na fase recursal, desde que não caracterize violação ao princípio da non reformatio impejus. Essa é a ideia de emendatio. Então, na emendatio, até para incorporar a ideia específica, temos o seguinte: os fatos foram narrados de forma adequada e ficaram demonstrados durante a instrução. O problema está no enquadramento do artigo de lei. E o juiz, no momento da decisão, julga o réu pelos fatos que foram narrados de forma correta e ficaram demonstrados na instrução, mas na decisão ele aplica o artigo correto, sem nenhuma formalidade prévia. Esta é a ideia de emendatio libelli. Agora, a mutatio libelli, ela é ainda mais vertical, porque mutatio vem de mudança. E a mudança acontece na preleção dos fatos. Ou seja, a instrução revela que os fatos verdadeiramente ocorridos são diferentes dos que foram narrados na inicial. E o juiz não pode julgar o réu diante de uma nova realidade dos fatos sem que as partes se manifestem. Então, se os fatos são distintos daqueles que foram narrados na inicial acusatória, ora, caberá ao promotor aditar a inicial, promovendo uma readequação da imputação, e ele poderá, inclusive, arrolar até 3 novas testemunhas, que vão falar sobre a nova realidade dos fatos. Na sequência, a defesa vai ser ouvida sobre a nova realidade dos fatos, podendo arrolar até 3 testemunhas, e aí você, juiz, vai retomar a instrução. Ora, de que maneira? Ouvindo as testemunhas, interrogando o réu sobre a nova realidade dos fatos, oportunizando alegações finais, e por fim você decide. Decide de acordo com a nova realidade dos fatos, já que, se o promotor aditar a inicial, o fato originalmente narrado na denúncia não mais pertence aos autos. Então você, juiz, dizendo de outra maneira, você estará adstrito aos termos que foram trazidos pelo aditamento. Mutatio libelli, ela só cabe na ação pública e em uma ação privada que tem DNA público, ação privada subsidiária,
E a mutácio não cabe na fase recursal. Eu não posso discutir uma nova realidade fática só em grau de recurso, porque haveria supressão de instância, matéria consolidada no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, lousa para mim, no contexto das nossas apostas, ora, o princípio da correlação, ele vai cair, obviamente, no concurso de São Paulo, porque ele é muito visitado nas provas da magistratura, e especificamente, pode jogar lousa, em dois artigos impactantes, o 383 do CPP, que trabalha com a emendácio, e o 384 do Código de Processo Penal, que trata da mutatio libelli, que tem uma tônica mais rica e mais pesada do que a própria emendácio. Beleza? Tudo bem. Agora, me permita algo que está na ordem do dia. Ora, no transcurso da ação penal, o membro do Ministério Público, à luz do seu papel constitucional, ele poderá requerer a absolvição do réu em alegações finais. O nosso Código de Processo Penal consagra expressamente essa possibilidade no artigo 385. Só que você, juiz, ainda de acordo com o entendimento preponderante, em que pese uma pequena oscilação no STJ, mas o entendimento ainda hoje preponderante é que o juiz não está vinculado ao requerimento de absolvição formulado pelo promotor. E você, juiz, poderá divergir e condenar o réu. Quando o promotor requer absolvição, ele não está desistindo da demanda penal. O promotor está requerendo que o processo chegue ao final com um provimento que ele entende justo, no caso, a absolvição. Só que esse requerimento ministerial não vincula o julgador. E, de acordo com a posição prevalente, o juiz, por não estar vinculado, poderá divergir e condenar o imputado à luz das provas extraídas dos autos do processo. Tudo bem? Então, lousa para mim, ora, me preocupa aqui a ideia do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, ou seja, o promotor não pode desistir da demanda, e não pode mesmo. Agora, para além disso, o requerimento de absolvição do réu não significa desistência. E, para e passo, esse requerimento de absolvição não vincula o juiz, que poderá divergir e condenar, pode jogar a lousa, nos termos do artigo 385 do CPP. Bacana? Tudo bem. Agora, me permite avançar? Ora, um elemento trazido pelo pacote anticrime, mas outrora também regulado em resolução do CNMP, e que é extremamente festejado por alguns e demonizado por outros, é o acordo de não persecução penal. Ora, é necessário frisar que o ANPP, o acordo de não persecução, ele é cabível para os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa e fora do contexto da violência doméstica. Ora, o ANPP, ele traduz a possibilidade do promotor oferecer uma medida alternativa ao suposto autor do fato. Ele terá que confessar circunstanciadamente o ocorrido, assistido pelo advogado. O acordo é submetido à homologação do juiz. Você não vai se intrometer como magistrado nas tratativas do acordo. A sua função é homologatória. E se você, magistrado, se negar a homologar o acordo de não persecução, ora, a sua decisão será desafiada com recurso em sentido estrito. Essa é a solução trazida pelo inciso 25 do artigo 581 do Código de Processo Penal. Agora, cuidado. Em que sentido? Ora, nós tivemos aí a alteração inerente à injúria com conotação discriminatória, a injúria racial, hoje está equiparada ao racismo, e o Supremo trouxe precedente de jurisprudência. Veja, que as alterações jurisprudenciais ocorridas anteriormente à sua prova, em tese, ganham destaque redobrado. E o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que não cabe a NPP, não só para o racismo, como também para a injúria racial, em exegese similar àquela que é dada para os crimes no contexto da violência
doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Então, lousa, uma aposta importante dentro da prova da magistratura é o ANPP, típico exemplo de justiça penal consensuada, regulado no artigo 28A de água do Código de Processo Penal, e a sistemática recursal trazida pelo inciso 25 do artigo 581 do CPP. Posso revelar para você uma assimetria da legislação e que gera, infelizmente, confusão, notadamente em prova objetiva? Um outro exemplo de justiça penal negociada é a transação penal no juizado. Ora, a transação penal é cabível para crime com pena máxima de até 2 anos. Inclusive, quando couber transação penal, não vai caber NPP, porque aí a matéria é resolvida em sede de juizado especial. Beleza. Agora, qual é o ponto-chave? Quando você pensa na sistemática recursal, quando você, juiz, homologa a transação penal no juizado, sabe qual é o recurso cabível? Apelação. E por que caberia apelação? Ora, por dicção expressa da Lei 9.099, imaginemos que você, juiz, homologou a transação penal fora dos termos celebrados entre o MP e a defesa. Ora, eu posso estar irresignado com o teor da decisão homologatória, e aí eu vou apelar. Beleza? Então, enquanto o CPP estabelece recurso para negativa de homologação do ANPP, a Lei 9.099 estabelece recurso para a decisão homologatória da transação penal. E nesse caso do juizado, o recurso é o recurso de apelação. Tá claro? Cuidado, atenção redobrada com esta dicção expressa. Isso aí é literalidade de lei. E a justiça penal negociada, ela sem dúvida está na crista da onda para os principais concursos públicos no Brasil. Beleza? Agora, me permita avançar, porque uma outra aposta importante, pode jogar a lousa, diz respeito à chamada legitimidade concorrente. Agora eu vou falar do tema ação penal. Ora, por quê? Me permite um parêntese. Nos crimes contra a honra do funcionário público propter ofício, o Supremo Tribunal Federal tem enunciado de súmula, ora, que pacificou a matéria e trouxe meio que um clichê em prova. Crime contra a honra do funcionário público propter ofício, segundo o Código de Processo Penal, segundo o Código Penal, é crime de ação pública condicionada à representação. Beleza. Mas o funcionário público, na visão do Supremo, ele tem duas alternativas. Por isso a ideia de legitimidade concorrente. O funcionário público poderá representar e o MP encampará a demanda, já que a lei estabelece que é crime de ação pública condicionada. Mas o funcionário público tem uma outra via. Ele poderá se considerar como pessoa comum e contratar um advogado para o ajuizamento de uma ação privada. Por isso a ideia de legitimidade concorrente são duas alternativas que estão aqui equivalentes. Cabe à vítima optar. Ou o funcionário público representa e o MP encampa a demanda, ou o funcionário público contrata um advogado para o ajuizamento da ação privada. Matéria, pode jogar a lousa, devidamente consolidada na súmula 714, do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Outro tema bastante recorrente em prova. Agora eu vou avançar e nas nossas apostas eu quero que você tenha atenção redobrada com uma novidade específica quanto à competência territorial. Respira um pouco agora. Ora, todo o aulão é assim, bastante intenso, mas a competência criminal no aspecto territorial, ela é bastante sistemática. Nós adotamos, em regra, a concepção territorial, vale dizer, o local onde a infração estiver consumada, serve como regra geral para definir competência territorial. E o crime está consumado, vá lá para a sua aula de direito penal, todas as vezes que estão reunidos todos os elementos da sua descrição legal. Beleza. Só que a ideia da consumação do delito como regra geral, prevista no artigo 70 caput do CPP, ela convive harmonicamente com a teoria da ação. Ou seja, a competência territorial pode também ser definida
pelo local do último ato executório. Nos crimes tentados, ou seja, aquele crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, se não tem consumação, eu defino a competência territorial pelo local do último ato de execução. A teoria da ação também é aplicada ao juizado especial, artigo 63 da Lei 9.099, e a teoria da ação, segundo o STJ, é aplicada ao júri. Por quê? No local da ação é mais fácil de prospectar a prova, e no local da ação é onde a sociedade realmente se sente agredida. É o melhor local para poder realizar o júri. Beleza. Agora, Nestor, e se você não sabe onde o crime aconteceu? Domicílio ou residência do réu. O artigo 72 do Código de Processo Penal traz como protagonista o réu e não a vítima. O domicílio da vítima, historicamente, não definia competência criminal, até que inserimos o parágrafo 4º no artigo 70 do CPP para dizer o seguinte, preste atenção, no crime de estelionato, mas não é qualquer estelionato, estelionato mediante cheque sem provisão de fundos, ou estelionato mediante depósito ou transferência frustrada, a competência será definida pelo domicílio da vítima. Nestor, e se nós temos mais de uma vítima? Prevenção. Então, o domicílio da vítima é excepcionalíssimo. Nem no contexto da violência doméstica, o domicílio da vítima foi trazido. Agora, para o estelionato, nós temos essa concepção especial e é uma grande aposta para a prova da magistratura. Então, por gentileza, pode jogar a lousa. Na minha próxima aposta, no tema competência territorial, ora, cuidado, primeiro, com as teorias territoriais, que você encontra no artigo 70 do CPP, cuidado com o domicílio ou residência do réu, que é um critério subsidiário ao primeiro, e que está no artigo 72 do CPP, mas a atenção redobrada é o domicílio da vítima. Matéria novíssima e que é aplicada ao estelionato na dicção do parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal. Tenha certeza, isso vai ser cobrado. É uma excepcionalidade. E aqueles que estão voltados ao processo civil, ora, tem um certo trauma no direito processual penal quando a gente aponta que, fora o contexto territorial, o domicílio importante é o do réu e não da vítima. A vítima tem essa abordagem única para o crime de estelionato nas circunstâncias do parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal. Tá claro? Beleza. Agora, uma próxima aposta, também importante, para o nosso concurso da magistratura, pode jogar a lousa, envolve as decisões ao final da primeira fase do júri. Ora, por quê? Isso continua sendo um grande clichê. Ao final da primeira fase, você, magistrado, tem 4 decisões factíveis: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, que conclui a primeira fase do júri remetendo o réu aos jurados. É uma decisão que vai aferir os indícios de autoria e a prova da materialidade. Mas é uma decisão de viabilidade procedimental. Você, juiz, não poderá, na pronúncia, antecipar juízo de culpa ou afastar peremptoriamente as teses de defesa. Se você assim o fizer, esse fenômeno é chamado de eloquência acusatória. A decisão de pronúncia seria nula, nulidade absoluta. E uma vez declarada a nulidade, os autos serão devolvidos para que você, magistrado, profira uma nova decisão. Nestor, qual é o recurso cabível para impugnar a decisão de pronúncia? Recurso em sentido estrito, mas um recurso em sentido estrito com efeito suspensivo limitado, porque ele obsta a remessa do réu aos jurados
mas não impede o cumprimento do mandado de prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar pessoal decretada no momento em que a pronúncia foi proferida. Agora, Nestor, e se não há lastro para remeter o réu aos jurados? Aí você, juiz, vai proferir a decisão de impronúncia. Uma decisão de verdadeira falência procedimental. Não existe justa causa para a remessa do réu aos jurados. Esta decisão extingue o processo sem julgamento de mérito. Ela é guerreada via apelação e este apelo não tem efeito suspensivo. O que significa dizer que se o réu estava preso e foi impronunciado, ele será imediatamente libertado, já que o apelo não obsta a expedição do alvará de soltura. Agora, Nestor, e se ao final da primeira fase do júri o magistrado está convencido que o réu é inocente? Diante da certeza da inocência, você, juiz, proferirá a decisão de absolvição sumária. A decisão de absolvição sumária antecipa o mérito, é apta à imutabilidade pela coisa julgada material e está amparada em qualquer dos fundamentos do artigo 415 do CPP. É uma decisão também impugnada via apelação. Este apelo não é dotado de efeito suspensivo, o que significa dizer que se o réu estava preso e foi absolvido sumariamente, ele será imediatamente libertado. Agora, o STJ, olha que ponto impactante, editou a súmula 604 para dizer que o membro do Ministério Público não pode impetrar mandado de segurança para obter efeito suspensivo que não foi conferido por lei ao recurso. Não cabe MS, mas o próprio STJ, em precedente recente, cobrado em prova objetiva de concurso, já admitiu que o Ministério Público maneje ação inominada para obter efeito suspensivo que não foi conferido por lei a um recurso. Ora, eu falo isso com muita tristeza, porque é um precedente que, na minha ótica, dribla a súmula 604. A súmula 604 diz, não cabe mandado de segurança. Sim, não cabe. Aí eu vou mandar uma ação inominada. Ora, convenhamos. E, para além disso, o STJ, então, admitindo que, via esta ação inominada, se confira efeito suspensivo a um recurso que não é dotado por lei de tal efeito. Beleza, tudo bem. Agora, Nestor, se o sujeito é absolutamente inimputável, ao final da primeira fase do júri, ele até pode ser absolvido com imposição de medida de segurança, no que nós chamamos de absolvição sumária imprópria. Todavia, é necessário que a tese da inimputabilidade seja a única trazida pela defesa. Para citar o Guilherme de Souza Nutti, desembargador no TJ de São Paulo, é como se a defesa estivesse aquecendo que ao final da primeira fase ocorresse a absolvição sumária com imposição de medida de segurança. E, se ao final da primeira fase do júri, você, juiz, entende que não houve dolo de matar, então temos um outro tipo de dolo, como, por exemplo, o dolo de lesionar, ou o sujeito agiu culposamente, resta ao juiz proferir a decisão desclassificatória, remetendo os autos ao juízo competente. E uma decisão que pode ser impugnada via recurso em sentido estrito. Então, lousa para mim, o nosso mapa específico é pronúncia regulada no 413 do CPP, desafia rese, impronúncia regulada no 414 do CPP, desafia apelação, absolvição sumária regulada no 415 do CPP, também desafia apelação, e desclassificação regulada no 419 do CPP e vai desafiar recurso em sentido estrito. Essa dinâmica ao final da primeira fase do júri é muito impactante com a sua correspondente sistemática recursal. Então essas foram as nossas apostas, atenção redobrada para elas. Realmente um aulão, ele acaba sendo muito intenso em termos do volume de informações, mas seriam apostas atualíssimas, algumas não tão atuais, mas esperadas,
que visitam com muita frequência a prova da magistratura e particularmente serviria aí de horizonte para a prova da magistratura de São Paulo. Beleza? Então qualquer dúvida, manda lá para mim um direct no Insta, o @Nestor_Távora. Me coloco à disposição de vocês nessa caminhada. Grande abraço, até mais.